Semana passada, quem lembra do que nós começamos a falar? Uma semana só, vamos ver aí. Sim. Sobre a volta de Cristo, né? Em especial, nós falamos que a vida de Jesus é real. Né, irmãos? A vida de Jesus é real. Porque a sensação que dá, eu estava vendo a nossa igreja, é que o inverso do que poderia ser o arrebatamento da igreja. Iam subir algumas pessoas e iam ficar um tanto de outros irmãos. E o retrato da igreja talvez fosse mais ou menos isso. Uma igreja vazia. Não, deixa eu explicar. Eu estou mostrando o retrato da igreja vazia, não da presença de quem está aqui hoje. Quem está aqui num culto especial, né? Porque vieram adorar a Deus, estão aqui, são crentes em Cristo Jesus. Mas a ideia que se dá é que os que ficarem naquele dia do arrebatamento, talvez vão ter a sensação de um vazio da igreja, assim. Cadê fulano? Cadê esse crânio? Cadê o irmão que sentava aqui do meu lado? Não sei se você está entendendo, nesse sentido. Essa ausência de quem vai ficar. Isso não é o seu caso, em nome de Jesus, amém, irmãos? Que não seja essa expectativa de ficar, mas de subir. E dando continuidade àquele assunto, uma igreja do Novo Testamento deu uma preocupação ao apóstolo Paulo sobre essa questão do arrebatamento. Essa igreja estava preocupada com como é que isso ia ser. Como é que vai ser a questão dos que morreram? E os que vão ficar aqui? E os que ficaram vivos? Então, eles preocupados fizeram suas questões chegar ao apóstolo Paulo. E o Paulo escreveu uma carta a essa igreja em Tessalônica, aos Tessalonicenses. Vem comigo aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao verso 18. Amém? Se acharem, pode ficar em pé um instante, só um minutinho. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao 18. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém. Obrigado, Deus. Dá-nos luz, entendimento, compreensão da Tua palavra para essa noite. Renova a nossa esperança, Senhor, da volta do Senhor para o nosso coração. É o que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Parece um assunto
um tanto conhecido de todos nós. Mas toda vez que eu me deparo com a ideia de arrebatamento da igreja, e não é a mesma mensagem do domingo passado, me dá assim, de vez em quando eu encontro crentes pegos de surpresa com relação a essas informações. Vários anos dentro da igreja, mas eles não estão sabendo dessas informações. Pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo nesses últimos dias e nenhuma preocupação com relação à volta de Jesus. Por que isso? O que é que está acontecendo com essa igreja de hoje? Que dificilmente se preocupa com a mensagem mais séria do Novo Testamento, do contexto para a igreja. Porque para mim é a mensagem mais séria. Aquelas pessoas que não estiverem preparadas para o arrebatamento da igreja, por mais crentes que eles sejam, religiosos que eles sejam, frequentadores de igreja que eles sejam, eles vão ficar. Porque o que caracteriza a nossa confiança no arrebatamento da igreja não é a frequência do culto, não é o tamanho da Bíblia que eu ando, não é o relacionamento denominacional que eu tenho, mas é a certeza no meu coração. Você está me entendendo, irmão? Isso tem que estar dentro da gente. E pode ser que eu esteja exagerando, mas a gente percebe que a vida das pessoas é tão alheia a isso hoje, cada um nos suas formas de vida tão distante de Deus. Distante não é porque foram passear, foram para um barco, uma viagem, não é isso. É natural a pessoa ter um retiro, a pessoa ter um lazer, não é isso, não tem nada errado. O que está errado muitas vezes hoje é que as pessoas não têm um compromisso com Deus, independente de onde ele esteja. Ele é de Deus, ele é um servo de Deus, ele é uma serva de Deus, ele é um crente em Cristo Jesus. Amém, irmãos? O lugar geográfico que eu estou não muda as minhas convicções. Eu posso estar numa praia, num lago, num parque, eu posso estar passeando em algum lugar, isso não diminui o tanto de Deus que deve existir dentro de mim. Estão comigo aqui? Mas parece que as pessoas esqueceram disso. Quando sai do contexto de igreja, vira tudo e a vida parece que não tem mais nada para Deus. Parece que é igual ao mundão mesmo. E não pode ser assim. Eu preciso ser de Deus em qualquer lugar onde eu estiver. Aproveitando a vida, aproveitando o momento de lazer, aproveitando a natureza que Deus nos deu. Por quê? Porque o arrebatamento é uma surpresa. É num abrir e piscar de olhos. E se eu não estiver com Deus, onde eu estiver, porque não pense que as pessoas vão encontrar o arrebatamento porque está na igreja. Jesus só vai voltar quando eu estiver na igreja, numa mensagem, num culto bem espiritual. Não. Pode ser que você esteja lavando a louça, no vecchio, fazendo pintura lá naquela escada, fazendo alguma coisa, e de repente você vai embora. Ou você está num lazer, numa família, num passeio. Mas isso é o lugar que você vai encontrar. Jesus diz, vai ter dois no campo. Um será tirado, o outro vai ficar. Então pôs uma moinha. Isso é uma linguagem do trabalho. Um vai subir, o outro vai ficar. Significa dizer que não é o templo, que não é esse lugar que espiritualiza a gente, de achar que nós aqui somos os... Não! Lugar físico não determina a minha espiritualidade. Eu devo ser de Deus em qualquer lugar que caiba uma pessoa de Deus. Amém? E aí vem comigo aqui algumas razões sobre essa questão do arrebatamento. Eu queria falar hoje não sobre a vida de Jesus, como falamos lá, mas sobre o arrebatamento que envolve eu e você diretamente. O que é que está implícito? O que é que está envolvendo essa questão? Nós, eu, você, hoje,
e as pessoas que estão me escutando ali, nessa mensagem que está sendo filmada agora. Há 7 certezas sobre o arrebatamento. O arrebatamento é real, ele existe, ele vai existir, vai acontecer a qualquer momento. Se você não fechou a sua Bíblia, a gente vai meio que dar uma espécie de estudo aqui. Só nesse texto aqui você vai hoje fazer uma exegese aqui, um pouquinho meio resumida, mas vamos lá. Algumas certezas que você e eu precisamos ter. A primeira delas é que os mortos não estão mortos. Pastor, como é isso? Os mortos não estão mortos, ó. Olha só esse negócio. E como é que os mortos não estão mortos? Porque o texto nos diz o seguinte: pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, verso 14, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então não estão mortos, estão dormindo. Quem já morreu, seu parente, seja quem for, milhares, centenas de anos, desde a história da igreja, essas pessoas não morreram no sentido de a vida para elas não tem mais nenhuma existência. Eles estão dormindo. E esse dormir aqui, eu acho interessante que o corpo que foi para algum lugar, ou cremado, ou no fundo de um mar, ou destruído no acidente, o corpo físico, irmão, ele não tem como evitar de acontecer essas coisas com ele. Mas a alma e o espírito não morrem. Seu espírito não morre. O espírito das pessoas que já morreram, parentes, amigos, familiares, não morrem. Estão em algum lugar, quer com Deus ou quer sem Deus. Os que morreram em Cristo estão com Jesus. Amém? Estão em algum lugar que chama-se paraíso. Quando Jesus morreu, e antes dele morrer, ele deixou uma promessa bem clara a um ladrão que estava ao lado dele na cruz. A morte daquele homem, ele disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O paraíso é o lugar reservado para as pessoas que estão esperando o dia do arrebatamento da igreja. Então, se você partir hoje, você não acabou, não zerou a vida. Pelo contrário, ela vai começar numa nova dimensão. E o arrebatamento vai proporcionar trazer essas pessoas desse sono, desse momento que, humanamente falando, nós achamos que ela foi embora. Mas ela está num lugar. Os de Deus estão com Cristo no paraíso. Então há uma consciência deste lugar. Lembra-se da parábola do rico e do Lázaro? Quando foram consultados, o rico estava consciente da sua tormenta. O Lázaro estava no seio de Abraão, que hoje é chamado de paraíso. Mas eles estavam conscientes da vida, da realidade do mundo deles lá, que não tinha nada a ver com o físico, não tinha nada a ver com o humano mais, era uma dimensão espiritual. Então a primeira coisa que eu e você precisamos ter certeza é: os mortos não estão mortos. E isso me impressiona, porque a multidão das pessoas que irão ser arrebatadas, que irão tornar a vida, é muito grande. Desde a igreja, da vida de Jesus, milhares, esses anos, centenas de anos, durante
toda a história da igreja, todos esses mortos, quando eles ouvirem o soar da trombeta, eles vão voltar à vida. Vão sendo arrebatados. Isso é uma visão extraordinária, porque humanamente falando, pode ser que não me cause nenhuma sensação, mas isso, irmão, milhões de pessoas estarão sendo arrebatadas durante toda a história da igreja, porque eles não vão ficar lá, eles vão ressuscitar. Os mortos não estão mortos, eles estão esperando a volta de Jesus para o encontro com Ele nos ares. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é uma das primeiras coisas importantes de termos o cuidado de observar. Que a vida vai ser só aqui, que acabou quando eu morrer, né? Como algumas doutrinas heréticas dizem, o sono da alma, só morreu, acabou, né? Não, ele vai estar bem consciente do lugar para onde ele vai. E se não tiver cuidado, se não tiver com Deus, vai para um lugar horrível, um lugar de tormento, um lugar de sofrimento. E esse lugar de sofrimento cabe todos aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida. Diga misericórdia. Temos que ter o desejo de Paulo, Filipenses 1:23. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Olha o sentimento de Paulo em Filipenses 1:23. Que eu desejo é ir embora desse mundo, eu queria estar com ele. Paulo desejava isso, mas por causa da igreja, por causa dos servos de Deus, por causa da pregação do Evangelho, por causa da obra que ele tinha que fazer, ele disse: eu vou ficar até o tempo que Jesus queira. Esse sentimento, ele vem para nós pela certeza que nós temos de que não vamos ficar nesse mundo. Amém? Glória a Deus. João capítulo 11, verso 25 e 26. Essa certeza é tão grande que Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Que coisa tremenda! Quem crê em Jesus, se você crê nele, seu coração está cheio de Jesus, você não morrerá eternamente. Você tem a vida eterna em Cristo Jesus. João 8,51 diz: se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. Olha que coisa tremenda. Anda, vive, pode partir esse corpo, morrer, deixar essa vida, mas o seu espírito estará sempre vivo com o Senhor. Aleluia. E isso causa o quê? Uma esperança dentro de nós. Uma esperança. Eu vinha dirigindo e pensando como seria o arrebatamento. A gente já viu filme, já ouviu leitura, livros, mas imagina você estar dirigindo um servo de Deus, você sai do volante, esse carro vai fazer o quê? Uma confusão do trânsito? Imagina. O camarada é de Deus, está num avião, pilotando um avião. O piloto sumiu. Já ouviram aquela história? Imagina o que é que vai acontecer com esse avião. Todo mundo doido dentro. Que for de crente vai embora, já está seguro. E quem não for? Esse avião, um trem. Às vezes eu vejo esses trens, não é? Cheio. Os crentes estão aqui desgovernados. Então, não é ficção. A realidade do avivamento, do arrebatamento, ela vai trazer uma sensação assim para esse mundo. Um caos. Quem tem esperança não tem problema de como vai ser sua morte. Não tem.
Se partir hoje, se for embora para o céu hoje, não tem problema para você. Mas quem fica, os que ficarem, vai ser um problema para uma outra ocasião, que nós vamos falar disso aí, na chamada tribulação. Olha 1 Tessalonicenses 4,13. A igreja de Jesus não verá morte. Nós queremos, porém, irmãos, o texto que nós lemos ali, não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. A gente sente quando uma pessoa vai para a eternidade, a gente chora, a gente lamenta, né? Mas o que está em evidência ali é: será que essa pessoa foi para a presença de Deus ou não? A gente tem a tristeza dela sair de perto da gente, mas deveríamos ter o cuidado de saber para onde ela vai. Por isso que a evangelização é importante. Não desistir dos seus familiares, não desistir do marido, da esposa, do filho, do parente, não desistir da evangelização, porque a evangelização é o momento que a pessoa pode entregar a sua vida para Jesus e não cair nessa situação de abismo. A pregação do Evangelho precisa continuar, porque quem não tem esperança, que lamento vai ser esse? Que lamento vai ser esse? Eu conversava com minha sogra, foi ontem, ao telefone, e ela está bem adiantada na vida, bem idosa, mas uma coisa que eu achei bonito, ela falando e conversando, e ela disse uma coisa interessante. Ela disse: olha, enquanto eu puder viver, eu vou aproveitar a vida, eu gosto da vida, mas quando Jesus me buscar, eu estou uma boa, eu estou pronta, tranquila. É simples assim, porque ela tem certeza que um dia vai chegar a hora dela, e ela tem certeza que quem vem buscar ela é Jesus. Amém? Essa consciência causa esperança para cada um dos que confiam no Senhor Jesus. E aqui está um detalhe. O verso 14 diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. A presença de Jesus na vinda dele vai trazer, vai levar para ele os que dormem. Todos os que morreram, que são de Deus, vão encontrar com ele. Bem, olha que coisa tremenda. Não tem jeito, ninguém vai segurar essas pessoas. Eles vão encontrar com o Senhor. Essa é uma garantia, uma promessa de Deus, mediante Jesus. Jesus é quem vai trazer. O texto está dizendo assim: a companhia vai estar junto dele, em companhia dele. Essa palavra me lembra a linguagem militar, companhia. O que é uma companhia? Companhia é um conjunto de soldados com um comandante. Seja um capitão, seja um tenente, seja alguém, a companhia. Primeira companhia, segunda companhia. Né? Antigamente, no Império Romano, eram os como é que chama? Fugiu a palavra aqui, né? Que eles tinham fugiu. Mas hoje, muito comum, é chamada companhia. Os centuriões, homens de 100, né? Que era um tipo de companhia, né? Aí Jesus disse: se eu quisesse, eu pediria legiões, chegou a palavra, né? As legiões, quer dizer, multidões de gente, com um comandante. O céu vai ser essa companhia. Jesus, o grande Senhor, vai trazer para perto dele todos os salvos. Todos os salvos. Valeu, amém aí? Isso será mediante a certeza que você tem, né? Primeira coisa, os mortos não estão mortos. Segundo lugar, o Senhor voltará pessoalmente. Quem é que vem buscar a sua igreja? Jesus, pessoalmente. Se você não viu Jesus na Palestina,
não viu Jesus andando na Galileia, não viu Jesus nas margens dali do mar, né? Você vai vê-lo no arrebatamento da igreja. Amém, fala amém. Como é Jesus? Você vai vê-lo. Como ele é? Você vai vê-lo. Talvez aquele retrato, pastor, que tem um coração e tal, aquele Jesus louro, olho azul, não sei. Eu nunca vi ele. Mas a Bíblia diz que nós o veremos. Amém? Como é que a Bíblia diz que nós o veremos? Porque olha 1 Tessalonicenses 4,16, o texto que nós estamos aí, ó, com a Bíblia aberta. Porquanto o Senhor mesmo descerá dos céus. Quem? O próprio Jesus. Ele mesmo virá. Aleluia! Quero vê-lo. De todos que poderiam imaginar de encontrar, eu quero ele. Quero ver Jesus. Há muita conversa, a gente escuta entre linhas, ou pode até fazer a chamada referência de que você vai encontrar pessoas crentes, amigos, vai conhecer, né, as pessoas, a exemplo de Abraão, Isaac e tal. Mas o mais importante é o Senhor Jesus. Eu queria ir lá para ver minha mãe, eu queria ir lá para ver meu irmão e tal, eu queria ir lá para ver. Tudo é bom, mas o mais importante é o Senhor. Se você não tiver essa esperança, esse desejo, aí a nossa busca pelo arrebatamento não fará tanto sentido. Vai ser tão legal isso aí que se cumprirá literalmente João 14,3. Lembra de João 14,3? Quando ele diz: quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Segunda coisa é essa presença de Jesus, é a companhia dele. Ele virá pessoalmente. Ele não vai mandar o anjo vai vir para tocar o trombeta, mas quem vem, a ordem dele, a ordem virá dele, para que essa trombeta seja tocada. E aí, essa certeza me dá uma alegria de ver Jesus como ele é. Você gostaria de ver Jesus como ele é? Dizem alguns historiadores que até o buraco dos cravos nós vamos ver. Dizem. Vai ser do jeito que isso foi relatado. E isso é tão interessante que em Atos capítulo 2 diz: olha, esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai mudar. É esse aí que vocês estão vendo. Aleluia. Amém? A terceira coisa que eu aprendo nesse texto é que vai ter uma palavra de ordem acerca do arrebatamento. Uma palavra, vai ter um comando. Olha o que diz o verso 16. Né? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Dada a sua palavra de ordem. Quem vai dar a palavra de ordem? O próprio Jesus. Há um segredo aí que ele mesmo diz que não sabe, lá nos evangelhos, né? Nem os anjos, nem tal, só o meu Pai. O que ele quer dizer com isso? Que ele vai receber o comando e vai repassar a ordem. Porque a Trindade é uma harmonia só. Então, quando você escuta um texto da Bíblia, você tem um certo cuidado para saber o que está em pauta. O que está em pauta é a autoridade de Deus. Vai dar uma palavra de ordem, e só nessa ordem é que virá o poder da ressurreição. Com a palavra de ordem, os mortos ressuscitarão primeiro. Amém, irmãos? Mortos ressuscitarão primeiro. E os vivos serão transformados.
O seu corpo está aí sentadinho na igreja, ou está dirigindo, ou está numa viagem, ou está em outro lugar. Esse corpo vai ser transformado. É a transformação do mortal em imortal, do corruptível em incorruptível. A morte não terá mais poder sobre a minha vida, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que poder essa palavra de ordem vai ter. Acabou, fechou a conta, ninguém mais morre. Foi arrebatado, não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais pranto. Aí João 5:25, Jesus fala assim: em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Olha que coisa tremenda. Vem uma voz de comando, aquele corpo lá tudo cremado, tudo não existe mais, o esqueleto já está, recompõe tudo, fica zerado, novinho. Aí alguém diz assim: pastor, nem tem nenhuma celulitezinha, nenhuma rugazinha, nada, zerado mesmo. Amém, irmão? Até porque celulite, ruga, essas coisas, ninguém nem sabe isso lá na eternidade, não conta nada disso não. Corpo perfeito. Eu não sei se o novo é um novo no sentido da idade, ou novo no sentido, como é que eu diria assim, você não vai voltar a ser menino, vai ser, não, dá a entender que você vai ser você do jeito que você foi, vai ser conhecido como que você é hoje, mais ou menos assim, mas com uma glória sobre a sua vida. É chamado corpo glorificado. Essa glória é o que te dá a garantia de que você é eterno e que não morre mais. Aleluia! E isso é semelhante ao corpo de Jesus, quando ressuscitou. Um corpo glorificado. Não tem mais fome, mas se vier o caso aí, né? Tem uns que não tem problema. Essa é a grande pergunta. Será que quem está grávido vai grávida? Claro que não, gente. Não é bem assim. A criancinha é outra vida. Olha que mistério. A criança é outra vida. É individual. Se a mãe não for crente e a criancinha vai embora. Ai, pastor, como é que fica isso? Minha barriga vai ficar... Pode ser que se estiver pronto, vai embora. Não sei assim, estou brincando. Tenho minhas dúvidas sobre algumas coisas também. Mas acredito que essa criança, ou as crianças que estiverem vivas, sim, todas elas irão com o Senhor. Agora, as que estiverem na barriga, eu não sei como Jesus vai fazer. Confesso que não sei. Porque é um mistério. Não está nada escrito, então não posso dizer o que foi. Agora, as crianças em Cristo vão. Todos os que são inocentes, na idade da inocência, serão arrebatados também. Qual é a idade da inocência, pastor? A idade da inocência é aquela que a criança ainda não sabe o que é o certo e o que é o errado. E que idade é essa? Cada criança tem a sua maturidade. Por isso, falar de Jesus para as crianças é importante. Porque tem criança que já sabe do mal, gosta do mal, são adultos crianças. Crianças de mente adulta, de mente maligna, de mente perversa. Essas crianças vão para o juízo, porque elas fazem os atos conscientes. Mas há crianças que são inocentes. E elas são protegidas pela promessa de Deus. Deixem vir as minhas crianças, porque dos tais é o reino de Deus. Elas têm passaporte para a salvação. Todavia, quem é e quem não é, precisamos evangelizar as crianças. Precisamos falar de Jesus para as crianças. Porque filho de crente não garante que é salvo, não.
porque é criado na igreja, também não garante, não. Eu estava no supermercado esse dia, olhando lá, tinha um menino lá. Aí os pais estavam conversando, tá, ele vai, deu uma volta, e eu ali com o carro, né, esperando você fazer as compras, e ele deu uma volta, aí tinha um negocinho de balas, de bombons, ele foi lá, chegou a cozinha aí, chegou com os pais, conversou e tal, depois foi lá no negócio de compra, né, do que tem lá de coisa de verdura, roteou, lá do outro lado, ele foi lá, guardou, aí voltou aos pais. Aí passou por mim e disse, que coisa feia você fez, né? Ele falou assim para mim, que coisa feia. Eu previ, não podia deixar essa criança sem repreensão. Não tem nada a ver com ela, mas se eu vi, que coisa feia você fez. Essas questões não adianta, aparentemente não tamanho de nada, mas a mente já está viciada nesses comportamentos. Começa cedo, quando não tem quem policie. Os pais deixam para lá, não vigia, né? Muito cuidado. Essa palavra de ordem vai pegar muita gente de surpresa. Você é ovelha de Jesus? Amém. Você já tem sua certeza de salvação? Amém. Se você é filho de Deus, se garanta que você está protegido e que os seus filhos, que você cria, porque aqui vem um parênteses na nossa meditação, de que os pais são sacerdotes, de que a família tem autoridade sobre os filhos. Pai e mãe, está dada a você essa responsabilidade. Agora, se não tem pais crentes, se não servem de Deus, como é que essas crianças vão viver a vida? Difícil, muito difícil. Elas precisam de tutores, precisam de mentores, de gente que as ame, que possam, de alguma forma, fazer alguma coisa por essas crianças. Mas voltamos, devemos imaginar o seguinte: todas as pessoas, crianças ou adultos, que um dia partiram para a eternidade, dada a palavra de ordem, o comando do Senhor Jesus, eles vão ressuscitar. E os que estiverem vivos terão seus corpos transformados. Glória a Deus. Irmão João, com 83, já é 83 já, o João Faustino? Deve ser, né? Zero. O céu novo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quarta certeza, a voz do arcanjo. Olha o que diz o verso 16. Portanto, o Senhor mesmo dará na palavra de ordem ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão o quê? Primeiro. Que voz do arcanjo é essa? Se Deus vai dar ordem, se Jesus vai dar ordem e comando, e o que é que esse arcanjo está fazendo aqui? O arcanjo, irmãos, é um anjo, é uma hierarquia, um tipo de anjo, né? Arcanjo, na ordem angelical tem vários nomes, tem principados, e o arcanjo, entre eles, na Bíblia se menciona o nome de Miguel, o arcanjo Miguel, né? Pode ser ele. O arcanjo aparece em várias partes da Miguel, aparece em Daniel, no Velho Testamento, aparece no livro de Apocalipse, aparece no livro de Judas, e aqui aparece a voz do arcanjo. Será que é Miguel? Será que só tem um arcanjo? O arcanjo singular? Sei. Mas dá a entender que Miguel, né, Judas, verso 9, fala sobre o arcanjo Miguel, o nome dele. Daniel, capítulo 11, capítulo 12, fala sobre o arcanjo Miguel. Se tem outros arcanjos, eu não sei. Alguns dizem que são 7 arcanjos na literatura apócrifa. São 7 arcanjos, né? Diz que é Miguel, Uriel, Salatiel, Rafael, tem 7, não sei, pelo menos. Será que só tem esse? Será que só Miguel? Não sei. Porém, Miguel, se for ele, vai ter esse privilégio de vir com Cristo
Cristo. Amém, irmãos? E a igreja, se vai ver Jesus, vai ver também esse arcanjo, que é um guerreiro de Deus. Miguel é um guerreiro, é um anjo guerreiro. Ele ajudou Daniel numa luta terrível contra um principado da Pérsia, que estava impedindo Gabriel de entregar uma mensagem a mensagem chegar a Daniel. Impedimento no mundo espiritual. Miguel saiu de lá, turbinado, cheio da graça, tirou aquele negócio da frente, e aí o Gabriel pode passar e trazer a palavra para Daniel. Mistério do mundo espiritual. Mas esse anjo é um anjo guerreiro. Apocalipse capítulo 13 diz que ele houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, contra a antiga serpente, e ele expulsou luta terrível lá no mundo espiritual. Quem sai vencendo? Miguel. E aí, Daniel diz que, e outro caso interessante, Judas verso 9, que o diabo contendia com relação ao corpo de Moisés. Vocês sabem que Moisés, ninguém nunca sabe onde está o corpo dele. Estão entendendo? Ninguém sabe onde está o corpo de Moisés. Não tem sepultura. Fizeram lá um monumento, lá simbolicamente, mas nunca se acharam o corpo de Moisés. E a Bíblia revela isso. O diabo queria pegar o corpo de Moisés. Miguel não deixou. Olha onde está isso aqui, Judas verso 9, diz assim, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo difamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. O que é que eu vejo aqui? Mudando um pouquinho do assunto. Esse poder de Miguel, ele se limita um pouco com relação ao poder do diabo. Ele tem que usar o poder de Deus. O Senhor te repreenda. Miguel não podia repreender o próprio Satanás. Ele teve que dizer: quem te repreende, Satanás, é o Senhor. Amém? Porque esse arcanjo está submisso ao Senhor Todo-Poderoso. Ele não é um anjo todo de si próprio, andando pelo seu... Não, ele tem sobre si um Senhor, e nesse caso aqui, quando ele vem com Jesus em glória, ele vem tocar uma trombeta. A trombeta soará. Aleluia! Mas Daniel 10, verso 21 mostra sobre esse príncipe Miguel que possivelmente, eu estou aqui só abrindo um parênteses para a gente pensar. Daniel está dizendo aqui no capítulo 10, verso 21, mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade. Ninguém há que esteja do meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Diz que Miguel é o que cuida da nação de Israel, que é o anjo protetor de Israel. Que por isso nada acontece a Israel. Porque Deus disse ao Miguel: cuida desse povo, você é o guardião dessa nação. E possivelmente, na grande tribulação, você já ouviu falar de grande tribulação? Grande tribulação, período de 7 anos. Se a gente continuar nessa série de escatologia, a gente vai falar sobre o anticristo e sobre a grande tribulação. Durante 7 anos vai estar aqui o anticristo reinando sobre a terra e perseguindo os judeus. Mas quem vai proteger Israel? Possivelmente, Daniel capítulo 12, verso 1, olha bem, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Será Miguel que vai cuidar de Israel naqueles dias difíceis? Será Miguel que vai dar limites, assim, aquelas ações demoníacas que vão ter no período da grande tribulação? Vai ser tanto demônio solto, terríveis demônios, catástrofes horríveis na grande tribulação. Mas Deus vai cuidar de Israel, dos judeus, o povo dele. Mesmo com todo o sofrimento que eles passarão, haverá um cuidado especial de Deus, que eles não serão destruídos. Amém, irmãos? Aleluia! E possivelmente será esse arcanjo
cuidador, guardador de Israel, a comando do Deus Todo-Poderoso. Quando o arrebatamento acontece, aqui tem uma questão que não vai dar tempo de falar, mas só vou passar para dar uma ideia do que está acontecendo aqui. 69 semanas, durante as chamadas 70 semanas de Daniel, precisa se completar uma semana. Não vai dar para explicar tudo lá atrás, voltar para explicar o que é 69 semanas. É um chamado, a última semana é chamada Semana da Grande Tribulação. Antes do nascimento de Jesus e depois do nascimento de Jesus, há um período chamado graça. O período da salvação vem de Jesus até o arrebatamento da igreja. Enquanto estamos aqui, irmãos, a porta está aberta de salvação. É mais ou menos parecido com nos dias de Noé. Enquanto Noé estava construindo a arca, tinha a oportunidade daquele povo ser salvo. Mas ninguém creu em Noé. Nesse tempo da graça, desde da ascensão de Jesus até o arrebatamento da igreja, nós estamos aí pregando, anunciando, evangelizando. E nós, que eu digo, o mundo, a voz de Deus, rádio, televisão, sabe, a mídia, nós temos todos os meios de comunicação a favor da igreja. Há uma voz profética no mundo, ninguém se engane. Porém, vai acabar esse tempo. Essa porta vai se fechar. E aí começa a chamada tribulação. A tribulação é para quem, pastor? É para quem ficou. Quem for de Jesus, quando ouvir a trombeta, a voz do arcanjo, ele vai ressuscitar e os mortos serão transformados em Cristo Jesus. Amém? Tribulação não é para crente. Diga amém por isso. Basta que você já vive. E os que vivem. Tem uns crentes aí que estão numa boa. Haverá uma pré-tribulação. Haverá um apertozinho aí antes de Jesus voltar. Vai ter tempo difícil para crente de verdade. Porque o que eu quero dizer com isso? O termômetro do mundo, com relação à maldade, à impiedade, só vai ser ou atingir quem é crente de verdade. Quem é igual a ele, ao mundo, mesmo vivendo dentro da igreja, não vai sentir nada. A santidade, ela é algo que só prejudica, que você sente se você se aproximar do profano. Mas quem é sujo, vai se sujar mais. Quem é santo, vai se santificar mais. Você está entendendo? É por isso que vai existir aquela turma meio radical, esse povinho radical demais. Você quer ser santinho demais, mano? Você quer ser muito crente? Você é muito não sei o quê? Vai ter mesmo, vai ser. Porque o profeta Malaquias disse: outra vez vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Servir a Deus não é religiosidade. Servir a Deus é estilo de vida. Servir a Deus é comunhão. É no leito, na cama, no quarto com a esposa, é com cuidar dos filhos, é com o relacionamento Isso é Deus na vida. Isso é vida cristã. Vida cristã não é igreja, não é religiosidade. Isso é um complemento da nossa relacionamento, de comunhão. Mas a realidade da vida está na casa, está na intimidade do casal, está na relação com o marido e a esposa, com o empregado, patrão, com a honestidade com as coisas éticas do governo, com a política. Essa é a diferença dos santos dos últimos dias, não dos mormons, sabe? Da santidade que nós vamos viver num mundo que rejeita o santo, um mundo que rejeita o honesto. Rapaz, você tem que dar um jeito.
está perdendo nisso. Bota um pouquinho mais de valorzinho nisso, rapaz. É o mundo que vai te tentar a você pegar o que não é seu. Puxa, sobrou, rapaz. Não precisa dizer nada. Coisas simples vão testar a tua fé, o teu caráter, a tua personalidade. O inimigo não precisa te dar coisas grandes para te tentar. Porque Jesus diz: o que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Então não pense que a proposta do inimigo é: olha, 100 milhões, rapaz, está feita a tua vida. Não, às vezes é $1 que vai tentar a sua fé. Às vezes são centavos que vai provar o teu caráter. É simples assim a vida cristã. Porque você é o que você é. Com pouquinho, ou com muito. Amém? E essa voz aqui vai chamar quem está no nível. Poxa, pastor, mas quem é que é perfeito? Não, não é para ser perfeito. É para ter o sentimento da busca do perfeito. Deixa eu explicar isso para você. Talvez a pessoa possa ficar: mas eu não consigo esse padrão. Não, ninguém vai conseguir. Ninguém se engane. Andar que é retinho. Não. Você vai viver na busca. Significa o quê? Eu errei. Puxa, Deus, me perdoa. Eu quero acertar. Eu não quero continuar nisso. É você sair disso. É lutando por isso. É buscando o melhor para você. Tem gente que vai lutar contra os seus desejos, paixões. Sabe, irmão? Tem gente que vive numa guerra. Gente que saiu da droga, gente que saiu do vício disso, gente que saiu de situações difíceis, vem para a igreja. É uma luta a vida dessa pessoa. Os conflitos que ela passa, nem de longe eu passo. Mas eu passo outros que talvez ela nem imagina. O que você está entendendo com isso? Que cada um tem a sua luta. Cada um tem o seu telhado de vidro. Amém? Puxa, mas aquela irmã é tão crente. Sabe nas provas que ela passa. Para ser o que ela quer ser. Ela tem o preço dela. Resistindo. Lutando. Porque o mundo precisa ver uma igreja que tenha o exemplo de Deus na vida da gente. Caso contrário, nós não estamos fazendo nada diferente aqui do mundo, se nós não formos diferentes. Amém, irmãos? A diferença é ser diferente. Aleluia por isso. Agora, Daniel capítulo 12, verso 2 a 4 e o verso 10, já profetizava sobre isso, sobre esses últimos dias. Deixa eu ir com você aqui, ó. Já terminamos. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para quê? Vergonha e horror eterno. Puxa, vai ter ressurreição, vai ter arrebatamento, mas uns vão para um lugar e outros vão para outro. E ele encerra isso aqui dizendo assim: muitos serão purificados, embranquecidos, provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a pessoa não sabe um A, um B, um promove, provia, uma linguagem simples, nunca foi na escola, irmão, mas o entendimento de Deus, sabe o entendimento dessa pessoa assim, que ela abraça a fé e ela diz: opa, eu sou de Deus, aleluia. Eu já preguei em vários lugares difíceis, lugar simples, pé de serra mesmo, assim, que as pessoas nunca vão para a escola, irmão. Mas a fé entra nesses corações tão tremendos, que você fica pensando: como é que essa pessoa que nem sabe ler a Bíblia consegue crer desse jeito? Porque a fé vem pelo ouvir na palavra. Às vezes você fala com uma pessoa inteligente, estudada, pessoa tal, não entra. Sabe por quê? Porque ela não quer entender a palavra. Ela quer explicação, ela quer prova, ela quer... Eu vi um debate essa semana, isso foi ontem, sexta, 13, o lado daquele do Bial, ele com um judeu,
eu, um filósofo, debatendo sobre Deus e tal. Meia hora de conversa jogada fora. Pessoas sem Deus, os judeus sem noção, sabe? Noção. Olhei assim, como é que as pessoas têm o conhecimento, conhecem o hebraico, conhecem o Novo Velho Testamento, conhecem, mas não conhecem para a salvação. Tem gente que diz que quando Jesus disse errar e não conhecer as Escrituras, não é conhecer e não ler, é de entendimento, de luz. Precisa luz para entender a Bíblia. Não precisa teoria, não precisa estudo acadêmico. Precisa de reavaliar o conceito do que você é e deixar Deus entrar no coração. Aleluia! Mas a quinta coisa, irmão, que temos aqui, senão o tempo não dá, a trombeta de Deus soar. O que é que fala de trombeta? Eu acho interessante que essa seria uma trombeta, né? O Velho Testamento é muito claro sobre trombeta. Desde lá do Gênesis, já se vê trombetas e tal. A trombeta é um sinal de ordem. Todo o Velho Testamento tem as guerras, e todo interessante, quando estava para acontecer alguma coisa das guerras, alguém estava de vigilância para tocar, para alertar as pessoas. É mais ou menos assim, a igreja está na sua vida normal, mas quando tocar a trombeta, é Deus chamando você. Diga amém? E você vai ouvir isso. O mundo não vai ouvir. Quando Jesus vier, ele vai vir em duas fases. Uma para a igreja, outra para Israel. Como é isso? Na primeira fase, ele virá nas nuvens. Jesus não vem. Na segunda fase, dos 7 anos, depois da tribulação, ele vem para Israel, no Monte das Oliveiras. Então, nessa primeira fase, eu, você, todos aqueles que são de Deus, vão encontrar com ele nos ares. Na segunda fase, você vem com ele para reinar, onde vai começar um período de 1000 anos, chamado milênio. Olha que coisa, para outra ocasião se falar sobre isso. O Senhor vai decretar essa trombeta, essa palavra de ordem vai ser dada por um toque da trombeta. Veja o verso 16 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Porquanto o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros. Eu acho interessante que a ordem das coisas, quando a trombeta tocar, é para chamar os mortos. Que som vai arrancar esses mortos de onde eles estiverem. Vem, 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 vem. É aquela multidão chegando. Amém, irmãos? A encontrar com o Senhor dos anos. Aí depois nós, a ordem, deixa os mortos primeiro. Quem sabe a gente até vê isso, né? Aqueles negocinhos que não é isso? Metafisicamente, né? Que os nossos olhos estão vendo o Senhor. Nós vamos vendo. Possivelmente nós veremos também os que vão subindo para encontrar com Ele. E nesse encontro, aí depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Que é mortal se reveste de imortalidade. E nós encontraremos com o Senhor para todo sempre. Aleluia! A sexta certeza que nós temos aqui está aí no verso de número 16 e 17. Estamos já chegando aqui, olha só. Repetindo o verso 16, porquanto mesmo o Senhor dará a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão, o quê? Primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre nuvens, para o encontro do Senhor aonde? Nos ares. Não vai ser aqui na terra, não. E assim estaremos para sempre com o Senhor. A certeza da ressurreição. Para sempre. Não se trata aqui de uma ressurreição geral.
A ressurreição é só para os salvos. Os outros mortos não vão ressuscitar, não. Pastor, aquela pessoa que não é crente, que morreu sem Jesus, vai esperar um pouquinho. Que pouquinho é esse? 1000 anos depois é que eles vão ressuscitar. Depois de 1000 anos que a igreja já foi arrebatada, é que os outros mortos vão ressuscitar. E esses 1000 anos, eles vão ficar fazendo o quê? Esperando. No mesmo lugar que eles já estão até hoje, que não é de Deus, está lá. Não é muito fácil estar lá, não. Está meio tormento lá, está meio difícil a vida lá, mas vamos continuar lá. E quem estiver morrendo ainda desse tempo aqui, até o arrebatamento da igreja, vamos continuar lá também. E se morrer na tribulação, que não é de Deus, também vai para lá também. Todos vão ficar lá nesse lugarzinho meio aquecidozinho. Acho que a temperatura não é fácil não. Vai ficar sofrendo. Aquecimento lá, forno, né? Mas os salvos estarão para sempre com o Senhor. Aleluia! Por isso, irmãos, não é agradável desejar que ninguém fique, porque é triste, é lamentável, muito triste. 1 Coríntios 15, verso 23 diz: cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Quem é o exemplo de ressurreição na vida? Jesus. Jesus é o primeiro que deu o exemplo de como vai ser a ressurreição dos demais. Paulo disse que ele é a primícia, o primeiro. Com essa ressurreição, do jeito que ele veio, né, e foi assunto aos céus, a igreja vai ser arrebatada também. Depois, os que estão vivos serão transformados. Na primeira ressurreição, o arrebatamento do Senhor Jesus deixará o seu trono, virá, né, aparecerá nos ares. Na segunda parte, ele vem para Israel para livrar Israel da mão do anticristo. Vai pegar o capeta e o anticristo e amarrá-los por 1000 anos. Satanás vai ficar preso durante 1000 anos, com algemas, corrente. A Bíblia diz que vem um anjo forte e amarra Satanás. Ela deve ser forte mesmo. Amarra Satanás. E ele vai ficar preso por 1000 anos. Apocalipse capítulo 20 diz que ele vai ser solto depois de 1000 anos. E quando ele for solto, irmão, vai fazer um estrago aqui. Aí vai ser o final. Vai ser um zup. Jesus vai destruir o anticristo, a besta vai para o inferno mesmo, o lago de fogo. Satanás vai ser destruído, vai ser também lançado nesse lugar chamado lago de fogo, que foi preparado para ele. E aí vai ter um grande julgamento final. Aí vai ter os livros abertos, cada um vai ser julgado pelas coisas que estiverem nesses livros. Mas durante os 1000 anos, Jesus vai reinar com a igreja aqui na terra. Isso é uma história para dar detalhes para vocês, que só tenho ali alguns minutos para esse último ponto aqui, que a sétima certeza, estar para sempre com o Senhor. Aleluia! Olha o verso 17 e 18, capítulo 4, 1 Tessalonicenses. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Aleluia! Eu fui visitar um senhor um tempo atrás, ele estava no leito, terminal, câncer, ia morrer. E eu fui visitá-lo, mas ele estava assim, tão tranquilo, tão confiante da salvação dele, que em vez de eu produzir alguma coisa boa para ele, aquele homem passou para mim, sabe, com a confiança dele. E na época ele disse: pastor, não tem problema, os médicos já disseram meus dias, eu sei que eu vou morrer tal tempo, tal dia, já tinha data tal, mas isso não tem problema, eu tenho certeza em que eu creio. E para onde eu vou? Aleluia! Estaremos para sempre com o Senhor.
Algumas pessoas viveram pouco, outros viveram boa idade. A gente gosta de viver o máximo aqui. É natural. Se apega à vida. A vida é uma coisa que ninguém nasceu para morrer. Você está me entendendo? Ninguém nasceu para morrer. A morte foi um acidente de percurso. Nós nascemos para ser eternos. A eternidade está dentro da gente. Por causa do pecado, foi que ganhamos a morte. O salário do pecado é a morte. Mas se não tivesse havido pecado, não tinha morte. Você estava numa boa. Amém? Culpa lá, né? Nossos pais lá no Éden andaram fazendo o que não deviam. Quem sabe você também faria. Né? Se fosse tentado, ia ser o mesmo Adão, a mesma Eva. Porém, há uma solução. Né? Que mesmo que o salário do pecado seja a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, Jesus disse, tem uma solução. Quer viver comigo? Quer estar para sempre comigo? Quer voltar à presença de Deus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando diz o texto aqui, estaremos para sempre com o Senhor, o apóstolo Paulo, naquela época, imaginava que em vida ele iria ser arrebatado. Amém, irmãos? Paulo vivia andando, fazendo, pregando, esperando a qualquer momento Jesus voltar. Tanto que ele fala com a consciência, nós, os que ficarmos vivos. Olha o texto que diz, nós, os que ficarmos vivos. Nossa, ele está falando ele lá na época, achando que ele estava lá na época, no dia e hora que Jesus ia voltar. Se ele já pensava assim, é o que tenho que ter muito cuidado hoje, porque quem sabe possa ser amanhã. Hoje, a qualquer hora, Jesus pode voltar. Tenha essa certeza de que você vai estar para sempre com o Senhor. Amém? Guarde isso no seu coração. Viva esses tempos como se fosse hoje e agora o dia do arrebatamento da igreja. Que Deus nos abençoe, conceda esperança no nosso coração, sobre a certeza de que Jesus vai voltar. Estou dizendo essa palavra hoje e preocupado nesses últimos dias com relação a esse tema. Se eu tenho que estar diante de Deus um dia para apresentar a igreja que Ele me deu para cuidar, eu vou ter uma consciência de que eu disse que precisava dizer para você. Que nenhum dos que vivem nessa igreja, que depender da palavra de Deus, seriam enganados. Se não achar o caminho, é porque não quiseram. Mas a porta é Jesus, o caminho da salvação é Ele, o céu é para todos quantos o receberem, e não há acepção de pessoas. Graças a Deus que não sou eu que levo ninguém. Cada um vai sozinho, nesse caminho para o céu, cada um vai sozinho. Amém? Todos irão, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Que Ele abençoe. Curva a sua cabeça um instante. E orar por você. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por essa reflexão da Tua Palavra. Obrigado por estarmos aqui pensando que amanhã estaremos novamente na luta, no trabalho, teremos uma semana de atividades, mas que o Senhor não deixe sermos pegos desapercebidos. Esse dia virá como um ladrão de noite. Tua palavra diz que assim como um relâmpago que sai do Oriente, mostra no Ocidente há de ser a vinda do Filho do Homem. Senhor, cuida de nós. Cuida desse rebanho, cuida das ovelhas onde elas estiverem, que elas tenham uma oportunidade de ouvir essa mensagem durante a semana, ó Deus, e que possam refletir na sua vida com Deus, no seu compromisso contigo, e que possam viver a cada dia na esperança de que o céu se abrirá e o Senhor virá para buscar a cada um de nós. Abençoa-nos, dá-nos uma semana abençoada, tranquila, renova as forças dos teus servos,
cuida de nós no dia a dia, livrando do mal nessas rotas, os trabalhos de cada um. Prospera aqueles que precisam da tua bênção, abre as portas de emprego para os que precisam, mas acima de tudo, que nenhum deles, ó Deus, se enverede pelo caminho do mal, do pecado, do distanciamento do Senhor, do materialismo, mas que vivam trabalhando, mas com honestidade, com simplicidade, cada marido, cada esposa, cada filho, cada família, seja um exemplo onde eles estão. É o que nós te oramos, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Pode dizer amém aí?